Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast semanal de toda segunda-feira às 20 horas. Ânima Podcast Saúde. Eu sou Thiago Castro, eu sou o seu anfitrião e hoje estou com minha belíssima parceira, não só de palco, mas de vida, Gabriela Castro. Olá, pessoal, é um grande prazer estar aqui hoje em mais uma segunda-feira nesse podcast que é maravilhoso, juntamente ao meu marido. E estamos aqui com uma pessoa incrível para vocês acompanharem hoje. E vocês sabem que o Ânima, ele tem o compromisso de levar o assunto de saúde de todas as esferas. E hoje nós vamos falar sobre gestação, sobre gravidez, sobre a dificuldade que muitas mulheres têm de engravidar. Até que idade dá para engravidar com segurança? Existe idade? Esses números eles abaixam a partir de um certo momento de vida? Seja muito bem-vindo, doutora Thalita. É uma alegria estar aqui hoje. Estou muito feliz. Falar sobre fertilidade é a minha vida, porque não só a minha própria experiência pessoal, mas também profissional. Então, estou muito feliz de contribuir hoje com esse tema, que é a minha grande paixão. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar justamente por aí, né? Quem é a doutora Thalita? Antes de existir a doutora Thalita, é a Thalita, mãe do Augusto e do Álvaro, de 2 e 1 anos, né? Eu tenho 44 anos, já sou formada aí há 12 anos, ginecologista há 12 anos, e me vi justamente nessa própria vivência da mulher que desejava construir sua família, ter seus filhos. Eu casei já com 35 anos, que já é considerada velha demais para engravidar para a medicina. E casei com o Léo, da banda Dominus, que hoje ele é diácono permanente. E quando a gente casou, somos um casal abertos à vida. E a gente começou nessa intenção de já ter os nossos filhos. E essa gestação não chegava. E eu me vi nesse momento como ginecologista e mulher tentante, e essa gestação não chegava. E naquela época, aos 38 anos, o meu conhecimento era um conhecimento tradicional da ginecologia. Toma um ácido fólico, tenta daqui 1 ano, se você não conseguir, vai fazer fertilização. Bem, não era isso que eu queria. Essa gestação não chegava, até que finalmente, quase 39 anos, apenas tomando ácido fólico, eu consegui engravidar pela primeira vez. E aí? E foi uma grande alegria, lembro exatamente dessa grande alegria. Mas logo em sequência, eu fui fazer um ultrassom, porque eu estava ansiosa para ver a vida do meu filho. E eu cheguei naquela sala e não tinha o som da vida. Do coração. Exatamente. E nesse dia, por que eu falo desse dia? Porque foi um divisor de águas na minha vida. A médica olhou para mim e disse assim: eu sinto muito, você caiu numa estatística. Ela deu a notícia da morte do meu filho como uma estatística médica. Mais um número. Mais um número. E a vida não é um número. O meu filho, ele não é um número. E aquilo cortou meu coração. Foi como uma lança mesmo, transpassando meu coração. Eu tô aqui como uma mãe, como uma família. E você me trata como um número. Eu saí arrasada pela assistência médica, arrasada pela consideração. Perder um filho. E por perder um filho. E eu entendi que eles queriam passar para mim que era normal ter uma perda gestacional. Porque hoje é muito banalizado isso. É mais uma estatística. Porque na minha idade de 38 anos é normal e aceitável perder um bebê. O risco é maior mesmo. Mas não é normal perder um bebê. Pode ser aceitável na estatística, mas não é normal. E eu fiquei assim, indignada. Eu preciso saber. Eu sou médica, eu sou ginecologista, eu preciso saber a causa. Mas eu não tinha como saber. Era essa a resposta que eu encontrei na medicina. Sinto muito, aconteceu com você, acontece com tantas mulheres. Bem, eu comecei a estudar. O que mais poderia ser feito, por quê? E comecei a estudar, com 39 anos engravidei novamente. E agora vai dar certo. E realmente, entreguei novamente para Deus. Essa segunda gestação, na medicina, dizem que você precisa ter 3 perdas gestacionais para começar a investigar. Estava na segunda. Procurei médicos,
é a mesma história. Não, você precisa ter 3 perdas pra gente começar a investigar, e isso é da sua idade de 39 anos. Ou seja, você perdeu o segundo- ainda. Você perdeu o seu segundo Meu bebê Meu segundo bebê. aos 39 anos e ainda não tinha nenhum filho vivo, né? Exatamente. E você já era ginecologista. E eu já era ginecologista. E antes, quando você era ginecologista, já você retoma a sua história, antes dos 35, Isso. você trabalhava diretamente com o quê? Porque eu sei, ginecologista trabalha Sim. com uma série de possibilidades. Qual que era a tua abordagem de tratamento? Eu trabalhava com ginecologia geral, Geral. a mesma da residência, que a gente faz um pouco de tudo. Tinha um consultório próprio. Cuidado então, da mulher. Cuidado da mulher, saúde, rotina, Perfeito. tudo, né? Preventivo. ok. Preventivo. E eu já tinha começado a fazer antes uma especialização, uma pós-graduação em reprodução humana. Perfeito. Quando eu entrei na pós-graduação de reprodução humana, eu vi que não era esse caminho que eu queria seguir, que eram os métodos da reprodução humana assistida, não é? Então, eu comecei essa pós-graduação e entendi, opa, não é esse caminho que eu gostaria de trabalhar. Isso muito por conta da sua fé também, por se tratar Exatamente. de uma pessoa católica, e naquele momento, lógico, não entendia o processo, tô deduzindo, né? Aberta a vida ou não aberta a Exatamente. vida, mas isso vai um pouco de encontro com que os católicos que são abertos à vida entendem do que Deus preparou enquanto família para eles, né? Exatamente. Foi Perfeito. exatamente esse meu caminho. Tá. E aí, eu, diante desse conhecimento de fertilidade que eu tinha, dessa pós-graduação que eu tinha, eu me vi na situação agora o contrário. A paciente que deseja gravidez, mas que não quer fazer uma fertilização, Uhum, que não consegue segurar os seus filhos e que não existe nada a ser feito, né? uhum. Bem, e aí foi aos 40 anos, eu tive a minha terceira perda gestacional. Uhum. Foi então que procurei alguns médicos, começaram uma série de investigação e realmente descobriram 7 diagnósticos em mim. Eu tinha miomas, eu tinha adenomiose, eu tinha baixa reserva ovariana, que dificulta muito a gravidez, eu tinha grandes deficiências hormonais, deficiência de progesterona, eu tinha hipotiroidismo subclínico não diagnosticado, eu tinha trombofilias, várias trombofilias, eu tinha pólipos, enfim, deficiências nutricionais. Olha que interessante, né? Ou, na verdade, desastroso, dependendo do ponto de vista. Olha a quantidade de condições, doenças, patologias subclínicas que você Sim. tinha, que poderiam ser diagnosticadas na primeira perda gestacional, Exatamente. porque no final das contas o processo de investigação é exatamente o mesmo. Claro que não dá pra gente colocar isso na conta da investigação, Exatamente. mas tem mais 2 bebês que não vieram à vida Sim. e que talvez uma abordagem diferente poderia ter um desfecho diferente. Claro que isso talvez seja o grande ato de reparação da sua vida e ressignificação. Então, Exatamente. a sua história é a sua história porque ela é a sua história. Exatamente. Uhum. Bom, desculpa te interromper, a gente está, infelizmente, na terceira, sentimos muito, inclusive, do terceiro bebê ali, e você começou a investigação e descobriu um monte de condições subclínicas. Nesse momento, eu já estava estudando bastante sobre fertilidade e eu mandei esse bebê para biópsia, porque o que eu ouço sempre é exatamente mulheres com mais de 40 anos ou próximo de 40 anos, a principal causa de perda gestacional são as doenças genéticas cromossômicas. Então, eu já tinha esse conhecimento que eu poderia mandar esse bebê para uma análise genética e que era o que suspeitavam, né, que seria uma análise genética, mas, pela surpresa de todos, esse bebê veio geneticamente normal. Então, as minhas perdas gestacionais não eram simplesmente só por causa da minha idade de uma alteração genética. Esse bebê estava normal. Não tinha relação com o bebê, tinha relação com você. Exatamente. Eu lembro exatamente desse dia que foi dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira. E eu passei lua de mel em Fátima e eu pedi tanto esse bebê. E nesse bebê, nesse dia 13 de maio, nós entregamos esse bebê, mas foi uma entrega diferente, foi uma entrega de esperança, sabe? Uma entrega de que eu te entrego o meu bebê, eu cumpri minha promessa de ser mãe, de santificar o meu filho, e esse bebê só conheceu o amor. E foi uma entrega diferente, esse terceiro filho. Já não era mais aquela tristeza, aquela amargura de sempre, mas era um sentimento de que eu cumpri essa missão, esse bebê encontraria na eternidade. Porque nesse momento eu já estava estudando bastante, eu estava entendendo o processo que eu precisava passar, essa jornada
que eu precisava passar para me tornar essa mãe com o filho nos braços. E nesse momento, eu realmente aprofundei muito o meu conhecimento. Comecei a fazer cursos e mais cursos e estudar. E eu fui descobrindo justamente que existe outros caminhos para engravidar. E eu precisava ser agente ativa na minha busca do meu sonho. Eu continuava muito a minha fé em Deus, eu tinha resgatado a minha fé. Eu não mais olhava a Deus como, Deus, por que você tirou os meus filhos? Não é justo. Eu sei tudo, eu sou ginecologista, eu faço tudo direitinho. Mas eu vi que não, eu precisava ainda mais passar por uma jornada ainda. E aí, nesse período, Tiago, como ginecologista, eu comecei também a aplicar esses conhecimentos de saúde reprodutiva que eu fui adquirindo nas minhas pacientes. E essas pacientes começaram a engravidar de forma natural, espontânea, que são atitudes de hábitos de vida de saúde. Uma alimentação específica para engravidar, uma suplementação específica, gerenciamento do estresse, atividade física, controle de sono reparador, equilíbrio dos hormônios, né? A fé também. Quando a gente pede um bebê, mesmo que tão pequenininho, né, a gente fica um pouco enfraquecida, sabe? E eu e meu marido, como diácono, a gente foi fazer toda uma oração em cima, buscando intercessores, tudo isso para esse momento de fertilidade. E as coisas começaram a acontecer e meu consultório começou a ficar cheio de gente procurando esse novo caminho, essa nova jornada. Eu acho que mais que um novo caminho, mais que uma nova jornada, desculpa lhe interromper novamente, na verdade é um podcast, a gente vai sempre fazer contrapontos, né? Acho que as pessoas queriam ser cuidadas. Elas não queriam uma receita. Elas não queriam ser mais uma estatística. Exatamente. Elas eram almas ou pessoas humanas que gostariam de alguém que olhasse e falasse, não, ela sabe o que eu tô sentindo. Exatamente. Quando eu atendia uma mulher que falava assim, eu já perdi um filho, eu segurava na mão dela e falava assim, eu te entendo. Eu entendo a sua dor. E é exatamente o que você falou. É esse conhecimento, né? Essa empatia de que, nossa, você sabe o que eu tô vivendo. E eu falava, você pode falar comigo, você pode chorar. Porque nós, mulheres que perdemos os filhos, que não tivemos nos braços, parece que ele não existiu. E a gente ouve muito isso. Tudo acontece com todo mundo. O ano que vem você consegue. Não, mas por que você tá chorando? Você nem conheceu ele? Não era nada. E aí vem, desde o início, essa desvalorização da vida, porque era o meu filho. Sim. Ele tem alma, era o meu bebezinho, por mais que eu não conhecesse, ele era do tamanho de um grãozinho de feijão. Mas eu estava em luto materno e eu acolhia essas mulheres em luto materno. E acolhia com as 4 fases do luto, que como qualquer luto precisava ser acolhido. Então, como você está? Você quer falar sobre isso? Você já está na fase da aceitação, você quer começar a tentar de novo, ou você ainda acha que não está preparada para uma nova gestação. Então, esse acolhimento do luto materno também é um capítulo à parte que poucos profissionais conseguem lidar, porque isso não é ensinado na faculdade de medicina, né? A gente vai muito na estatística, no bola para frente, né? Vamos tentar de novo. Então, isso realmente foi um grande diferencial na minha assistência e eu luto muito para isso. Eu abordo muito o luto materno, justamente porque eu sei A dor da mãe. exatamente, não é? E aí aos 30, 40... E aos 41 anos, novamente. 3 perdas gestacionais, né? Exatamente. Nesse momento, então, aos 41 anos, eu tive a minha 4ª perda gestacional. E essa 4ª perda gestacional também me fez ver que eu estava no caminho certo, apesar que ele não chegou nos meus braços, mas foi uma gravidez que aconteceu muito rápido depois que eu entendi esse processo. Da última para essa, exatamente. Né? Foi mais um processo mais leve, mais rápido. Exatamente, eu entendi todo esse processo e perdi esses 4 filhos, mas com uma esperança. Com 41 anos, com 4 perdas gestacionais, todos os médicos que eu procurei ajuda, procurei médicos, foram bem categóricos em me dizer, você só vai engravidar com fertilização, com óvulos doados. Não era o caminho que eu queria, mas eu sabia dentro de mim que se eu insistisse, se eu perseverasse... Amém. E isso é muito bíblico, né? Tem várias mulheres estéreis na Bíblia que engravidaram, né? E me inspirei muito em Sara, né? Sim. Na velhice. Então, eu continuei esse processo. Continuei realmente, e foi um transformador na minha rotina, na minha vida. Eu não me desanimei.
não me abati, pelo contrário, vim nas redes sociais mostrar a minha história. E foi então que aos 42 anos, fazendo o 9 meses com a Maria, e eu pedi tanto Maria esse bebê, e a minha data gestacional foi dia 25 de março, dia da anunciação do anjo a Maria. Eu também engravidei exatamente, a minha data gestacional era exatamente o 9 meses com Maria. Meu filho estava programado para nascer no Natal e eu gestei exatamente com Maria. Descobri a gestação no dia de São José, meu marido intercessão, 30 dias com São José, meu marido fez essa intercessão no dia 19 de abril. Estava eu com meu beta positivo. Foi uma grande alegria. Meu filho Augusto, então, esse filho tão mariano, nasceu um pouquinho antes do Natal. E aos 42 anos, eu tive essa grande alegria de finalmente ter o meu bebê nos braços. Amém. Que alegria. E 6 meses depois, inesperadamente, eu que passei 7 anos tentando essa gestação, já estava tão feliz com o meu bebê. Meu Deus, Era o muito suficiente. obrigada. Não é? A gente sente, nossa, eu quis tanto esse bebê. 6 meses depois, eu me vi grávida novamente do Álvaro, meu bebê, que hoje acabou de completar 1 ano de idade. Sensacional. E Álvaro fez aniversário na Páscoa, então meu filho é do Natal, meu outro filho é da Páscoa, então a gente tá muito feliz. Sempre motivos a mais para comemorar. Exatamente. Então essa é a minha história que me fez com que então eu Que grande história. fosse atrás da fertilidade, de procurar essa jornada, não só para mim, mas tantas mulheres. Eu abracei do meu coração, da minha alma, que nenhuma mulher passaria pelo mesmo que eu passei, nenhuma mulher sofreria a sua perda gestacional, que seu filho fosse um número. Eu nunca deixei nenhuma mulher que recorresse a mim, pedindo a minha ajuda, doutora, por favor, me ajuda, eu quero engravidar, que ela fosse acolhida simplesmente como uma estatística, como um laudo de exame. Eu sempre entendi que essa mulher ela precisa dos 3 pilares, do físico, do emocional e do espiritual. Que bela história, Thalita. Chega a me emocionar. Acho que todas as mães e as que não são mães ainda, que estão nessa tentativa, veem realmente uma esperança na sua história, né? E nenhuma mulher quer ser tratada com indiferença, né? Ela quer realmente ser ouvida, se sentir acolhida, e nós realmente encontrar uma profissional que fale, nossa, ela passou pelo que eu tô vivendo, e há esperança, porque hoje é exatamente a medicina muito clara, né? Chegou a partir dos 35, 40, então já é uma coisa assim que, nossa, não conseguiu engravidar realmente, ou vai fazer uma fertilização, ou não vai ter, e você realmente está mudando essa história, né? Que bela história, que grande esperança você está trazendo para tantas mulheres hoje. Obrigada, Gabriela, e é exatamente isso, né? A medicina, lógico, ela tem muitos estudos que provam isso. É claro que a gestação até os 35 anos você tem uma chance maior, porque a partir dos 35 anos há esse envelhecimento natural e espontâneo de todas nós mulheres, não apenas da fertilidade, do nosso corpo hormonal, enfim. Mas e essas mulheres que hoje em dia a gente tem deixado tanto para engravidar mais tarde, por toda a nossa rotina, né? De estilo de vida, de trabalho. Então, o que oferecer para essas mulheres que querem engravidar aí depois dos 35, depois dos 40 anos? Sim. Será que a FIV é o único caminho? Não é? Então, felizmente hoje a gente tem na medicina, a gente tem os métodos naturais que ajudam essa mulher a poder potencializar sua fertilidade. A gente tem a naprotecnologia, que é uma ciência médica, que ela resgata a fertilidade feminina através de procedimentos e técnicas específicas reconhecidas pela medicina, e que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos profissionais que vão aos Estados Unidos estudar a naprotecnologia, que é específica para a fertilidade feminina, que é um tratamento que é muito efetivo também, que está baseada também nesses hábitos de vida, mas também em outros procedimentos em que a mulher pode recorrer a uma medicina também avançada, que não seja apenas a fertilização. Assim, eu tenho uma série de perguntas e eu tô até com medo de qual que eu começo aqui, porque eu não quero deixar nenhuma de lado. Sim, eu também tô bem Depois eu vou voltar nessa Sim. técnica para que a gente possa entender mais. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu preciso primeiro fazer uma pontuação que é sobre a jornada do herói, né? Sim. Muitas vezes a gente fala sobre a jornada do herói, as pessoas não entendem muito bem que essa jornada do herói. E você cumpre a sua jornada do herói, né? A jornada do herói, ela tem um meio, ela tem um vale, vence esse vale, tem o leão, enfim. E você tem a conquista final, né? Que, no caso seu, foram o Álvaro e o Augusto.
Depois que você cumpre a sua jornada de um herói, você tem alguns caminhos a seguir. E um deles é o guia. Então Sim. você se tornou o guia. Tem uma analogia e que eu acho muito boa para quem faz essa, que é a do filme O Rei Leão, né? Sim. Então as pessoas quando olham o Rei Leão ali, o filme, eu falo, quem que vocês acham que eu sou? Principalmente para os meus alunos, eles falam assim, você é o leão, por conta que vê um pouco mais forte, mais Sim, viril, enfim. Eu falo, não, eu sou o macaco. O macaco que bate na cabeça do leão e fala, segue o teu caminho, o que você está comendo larvas, você tem que estar cumprindo o seu papel como leão, porque o leão foi feito para ser leão, né? A mãe foi feita para ser mãe, e isso é muito bacana quando nós entendemos a jornada do herói, a jornada do guia, e quando a gente consegue hoje ressignificar a nossa vida através de um ato de reparação. Eu gosto muito dessa frase, né? Quando você vivencia alguma coisa e através desse processo de amadurecimento você consegue ajudar alguma outra pessoa, isso é o ato de reparação. Eu vou fazer também, talvez trazer uma analogia que ela pode soar um pouco estranha, mas ela é importante. Eu falo que da lama que eu bebi, ou que eu toquei, ou que eu sujei os meus pés, você não precisa passar por esta lama para você conseguir também ter os êxitos. Significa que você não precisa passar pelos 4 abortos. Sim. Significa que você não precisa passar, no nosso caso, nós somos pais de 2 crianças autistas, né? Você não precisa passar por todo o sofrimento de não encontrar o caminho, de não encontrar o melhor tratamento. Você pode pular essa etapa. Claro que um profissional não deveria vivenciar a dor do seu paciente para saber dar a resolução e conseguir ajudar. Mas a gente sabe que também não há como você não vivenciar uma experiência prática, ou seja, o conhecimento oculto, não técnico, né? E através desse conhecimento ter uma habilidade maior do que outras pessoas. Eu acho que é a soma de tudo isso. E vendo a sua narrativa, você vai percebendo nitidamente a pessoa que sofre, a pessoa que talvez até questiona, você não deixou isso claro, mas talvez Sim. por quê? Sim. Para daqui a pouco, já na terceira perda gestacional, ser a pessoa que contempla a vida, eu entendo, eu aceito e consagro a Ti, Senhor. E na última ali você já está no processo de maturidade, falar, tá tudo bem, vai dar tudo certo e eu sei que é uma questão de tempo. E o tempo ele é relativo para você. Aquilo que aconteceu numa eternidade, são 7 anos tentando engravidar, acontece num tempo relativamente muito curto, 6 meses depois. Muito bom escutar essa sua história. Perfeito. Perfeito, Thiago. Uma segunda questão que eu queria que você trouxesse é justamente sobre essa questão da idade. Depois a gente vai lá para o processo das técnicas, tá? Você fala que após os 35 anos, diminui-se a probabilidade de uma mulher engravidar. E no mundo contemporâneo, moderno, as mulheres estão deixando para engravidar depois. O que você pode falar para nós, aí trazendo estatísticas, e nós vamos sempre usar a ciência ao nosso favor? Sim. Qual a probabilidade dessa mulher engravidar depois dos 35? Qual a probabilidade depois dos 40? E no seu caso, até para que as pessoas entendam o milagre de Deus, qual a probabilidade dela engravidar com 42, 43 anos? Olha, isso é uma coisa interessante, Thiago. Eu não falo muita estatística para as minhas pacientes, justamente para não encaixar ela nesse modelo matemático de qual a minha chance. Porque se eu falo que é aos 35 anos, a chance dela de engravidar é em torno de 35%, em média, parece pouco, sabe? E aí, é engraçado quando a gente lida com a fertilidade com as mulheres, elas são tão feridas, porque ninguém fala que está tentando a gravidez, que ela sempre se apega ao negativo. Sim. Mas essa chance é tão pouca. Mas eu tenho meu diagnóstico, será que eu vou conseguir? Então, a gente sabe que essa escala é realmente muito... o declínio é muito acelerado, principalmente após os 35 anos, pelo declínio hormonal. Após os 40 anos, essa chance dessa mulher de gravidez não chega a 10%. Aos 42, 45, de 3 a 5% de chance de gravidez. Então, é uma chance muito pequena, uma gravidez natural, não é? Então, a gente sabe que quando você enquadra essa mulher muito estatisticamente, ela se apega a números e fala, eu não vou conseguir, eu não consigo, não é? Mas realmente, a gente sabe que diminui. Nós sabemos que 70% das mulheres, até os 35 anos, vão engravidar em 1 ano de tentativa, tendo relação sexual frequente, né? Esse é o diagnóstico de infertilidade. O que é infertilidade? É quando
eu estou há mais de um ano tentando engravidar, tendo relação sexual frequente. Essa frequência não se fala se é 2, 3 vezes a semana, mas a definição é relações sexuais frequentes sem uso de métodos por mais de um ano, 70% das mulheres vão engravidar. Esses 30% têm algum diagnóstico. Então, qual é esse diagnóstico? E 20% dessas mulheres não encontram diagnóstico. Quer dizer, os médicos não encontram diagnóstico nessas mulheres. E aí vem aquela grande questão. Eu não engravido por quê? Os médicos não encontram. Isso recai muito também a Deus. Se os médicos não encontram o meu diagnóstico, por que Deus não me deixa ser mãe? Então, falar sobre fertilidade envolve sempre esse aspecto espiritual também, porque quando essa mulher não engravida, ela acha que ela está fazendo tudo, ela acha que tudo que o médico orientou, ela está fazendo tudo direitinho, e por que essa gestação ainda não chegou? E existe uma frase muito importante, né? A infertilidade, ela é multifatorial. A gente nunca encontra uma única causa. É sempre e envolve esses 3 aspectos. O aspecto físico, o aspecto emocional e também o espiritual. A gente sempre encontra nas mulheres pontos a serem trabalhados nessas 3 esferas. Eu vou deixar você falar bastante, amor, porque como mulher com certeza você tem mais dúvidas. Mas eu acho interessante também, enquanto médico, e aí a gente tem que discernir aqui, separar a fé e a parte da medicina, e elas também andam intrinsecamente juntas. Porque quando você traz números, eu acho que você também traz um alarde para a sociedade jovem que tem deixado o matrimônio e tem deixado principalmente a maternidade como um segundo plano. Na verdade, não um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto plano. Talvez possa parecer uma fala machista e as pessoas não vão entender porque elas não me conhecem. E aí é difícil. Mas no final das contas é que todo plano, ou toda carreira, todo projeto, ela poderia ser adiada por 2 ou 3 ou 5 anos. E tá tudo bem, não há nenhum problema disso. Mas a gravidez que é adiada constantemente, ela possivelmente não acontecerá em algum momento para boa parte das pessoas. Sim. E isso é um fluxo natural. Isso. Os jovens de 30 anos, né, eles não casam ou eles moram juntos, eles às vezes se apegam, sei lá, a um animal para ser ali a figura de um filho ou qualquer coisa nesse sentido, e esse neném vai ficando para depois. Eu entendo porque culturalmente nos últimos 40 ou 50 anos, o que os pais falavam para as filhas? Você pode ser qualquer coisa, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que estar inserida no mercado de trabalho. Eu estou dizendo que vocês podem estudar, podem trabalhar e devem estar inseridas no mercado de trabalho. Mas de pouquinho em pouquinho minaram da mulher aquilo que é o mais belo dela, que eu não posso fazer enquanto homem, que é justamente maternar. Exato. Eu não consigo engravidar, eu não consigo amamentar. E os pais foram falando para suas filhas 2 gerações, 3 gerações nos últimos 50, 60 anos, falando, olha, casamento não é bom, casamento dá problema. Tá vendo seu pai, a própria mãe, tá vendo seu pai vive na rua, seu pai dá trabalho, homem não presta. E aí a gente chega nesse momento onde, quando cai em si a realidade de entender o que é atualmente o momento difícil de engravidar, ela fala, meu Deus, passou um tempo. Então entenda, principalmente você, mulher que tem aí 18, 20, 22, 23, 25, 27 anos, a lei da semeadura não falha, né? Exatamente. Então, se você postergar muito essa gravidez, o milagre de Deus vai estar na sua vida, sempre haverá oportunidades e possibilidades. Não sou eu, não é a doutora que vai determinar o seu fim da parte gestacional maternal, mas é importante que elas entendam que esses números, eles estão aí para mostrar alguma coisa, né? Exatamente. E não só a dificuldade da gravidez, mas as complicações gestacionais, os riscos, né? A partir dos 35 anos e potencializa após os 40, então, eu tenho já uma gravidez de risco, eu já tenho, então, um grande risco, né, de ter diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia e principalmente ter um parto prematuro, um bebê que vai para o CTI. E ninguém quer ter esse risco, né? A gente não sabe o desenvolvimento desse bebê numa CTI. Então, quanto antes realmente essa decisão pela essa fertilidade, por esse filho, com certeza, né? Eu sempre falo, é a mãe e o bebê. Não é só você pensar em engravidar, mas e esse bebê crescer e nascer saudável? Também precisa ser priorizado no momento de vida o quanto antes. E você que está querendo engravidar, quais são suas perguntas? Várias. Vamos lá. Né? Nós já temos 2 filhos, né?
Na gestação do Noah, nós éramos bem jovens, né? Na do Mateu, a gente fez um preparo melhor no sentido... Acredito que também você vai explicar melhor sobre isso, que eu estou super curiosa para saber, né? Na questão de alimentação, atividade física, a parte terapêutica, mental. A gente fez um trabalho espiritual, com certeza, né? Na parte da nossa fé, que queríamos muito esse nenenzinho e Deus nos concedeu. E agora nós estamos novamente tentando mais um bebezinho, se assim Deus permitir. Em breve, se Ele nos der essa graça, ficaremos muito felizes, né? Thalita, e como que você foi esse processo de eliminar esses diagnósticos, né? Então, eu gostaria de entender primeiro, porque você tinha 7 diagnósticos, correto? Isso. E nisso, claro, existem vários métodos, então eu queria entender primeiro como que foi esse processo. De tratamento, você está falando? De tratamento, exato. Muito interessante isso. Como eu falei, existe dentro da fertilidade, a gente nunca é fatorial, Sim. é multifatorial. Então, a gente sempre vai nesses 3 âmbitos, espiritual, físico e emocional. Eu encontrei 7 diagnósticos físicos e todos eles estão correlacionados com desequilíbrios hormonais ou inflamatórios, Sim. que têm como origem principalmente hábitos de vida. Sim. Então, nós sabemos que, por exemplo, né, os diagnósticos que eu tenho principalmente, eles são derivados de uma predominância estrogênica, que é um excesso da produção do hormônio estrogênico, que está relacionado com o quê? Com alimentação ruim, com falta de sono, com deficiências nutricionais, com obesidade. Eu não fumava, mas né, a maioria das pessoas que são obesas, fumas também tem a tendência, são fatores de risco para ter todos os meus diagnósticos. Então, hoje a gente sabe que os principais diagnósticos de infertilidade são endometriose, miomas, síndrome dos ovários policísticos, adenomiose e pólipos. São praticamente os que eu tinha também. E todos eles são um desequilíbrio crônico, que ao longo da vida você vai desequilibrando hormonalmente com esses hábitos de vida ruim e eles vão gerando a doença. Ou seja, os diagnósticos da infertilidade não aconteceram há poucos meses, há um ano. São diagnósticos de longa data que vão culminando e que quando você deseja gravidez estão lá expressos. E todos esses diagnósticos de infertilidade, praticamente todos, para não dizer todos, eles foram mascarados com o uso contínuo de anticoncepcional, que é uma conduta muito comum hoje em dia. Eu ia perguntar exatamente isso. Porque eu tive problema de ovário micropolicístico quando nova, e eu até perguntei pra ginecologista na época, eu falei, como que serão minhas chances de engravidar? Você vai ter maior dificuldade, tem que fazer uso de anticoncepcional. E assim, realmente só esse é o tratamento? Exatamente. Felizmente, hoje nós sabemos que não. O anticoncepcional é contraceptivo. Todos os distúrbios ginecológicos, eles têm um fundo hormonal. Então, quando eu tenho hormônios em desequilíbrio, eu tenho um diagnóstico, eu tenho evolução de uma patologia. Então, qual é a conduta hoje? Eu vou reequilibrar esses hormônios. Porque o que o anticoncepcional faz? Eu tenho hormônios em desequilíbrio. Então, eu tomo anticoncepcional, esse anticoncepcional zera os hormônios, e aí eu fico sem os sintomas. Então, se você tinha síndrome dos ovários policísticos, provavelmente sua menstruação era irregular, você devia, às vezes, ter cólica, acne, queda de cabelo, Bastante. não é? Então, você tem um excesso de estrogênios, androgênicos e baixa progesterona. Progesterona é progestação, hormônio da gravidez. Existe um desequilíbrio. Se eu te dou anticoncepcional, eles zeram, porque eu tô te dando hormônio sintético. E o seu corpo entende. Para que eu vou produzir hormônio se ela tá tomando hormônio sintético? Então, eu vou zerar, vou te pôr em níveis menopausadas e com isso, com esses hormônios naturais todos zerados, você começa a não ter sintomas mais. Então, teoricamente, você está sendo tratada porque os seus sintomas estão adequados. Mas a causa base, que é o desequilíbrio hormonal, não está tratando. Então, felizmente, hoje a gente sabe o quanto os diagnósticos eles são tratados na sua raiz, na sua base, que é o desequilíbrio hormonal. Então, comigo também foi a mesma coisa. Praticamente todos os meus diagnósticos vêm de uma deficiência hormonal, um excesso de estrogênio, uma baixa produção de progesterona, gerando todos os meus diagnósticos, adenomiose, mioma, pólipo, tudo isso. Então, quando eu restabeleci esses hormônios, e eu fiz isso através de hábitos de vida específicos, mas também suplementei progesterona, precisei usar progesterona, que é um hormônio natural, né? Existe progesterona sintética e existe progesterona natural. Usei progesterona natural, e aí isso foi equilibrando os hormônios. Então, meu ciclo menstrual começou a ficar
mais regulado, né? Porque com mais de 40 anos, a tendência a nossa menstruação fica mais escassa, né? E desaparecendo. Isso já estava acontecendo comigo, então eu resgatei, comecei a ter um ciclo mais vivo, né? Sim. Então, é isso que eu fui fazendo ao longo do tempo. Então, esses diagnósticos foram se restabelecendo. E eu tinha um diagnóstico muito interessante, que é a trombofilia, que hoje é bem famoso. Muitas mulheres têm trombofilia. Muitas mulheres têm perda gestacional pela trombofilia. E perdas gestacionais, eu não sei se esse é o termo, tardias. Isso. Evolui muito bem a gestação e às vezes perde com 38 semanas, 39, quase Infelizmente, nascendo. eu já tive paciente que perdeu exatamente nessa data. E aí o que acontece? A trombose, ela não é apenas o uso do anticoagulante, que são as famosas injeções que a gente usa na barriga, né? Mas entender que para se formar um trombo, eu preciso de um processo inflamatório. Então, eu preciso de inflamação e hipercoagulabilidade. Então, só da injeção, mas continuar num corpo inflamado, eu continuo tendo trombose. E é por isso que eu comecei a entender sobre isso. Então, nós que temos trombofilia, a gente nunca pode parar de fazer atividade física, por exemplo, porque sangue parado forma coágulo. Então, atividade física, para quem tem perda gestacional, trombofilia, é um remédio. Todos os dias você tem que se movimentar. E aí, você vai construindo esse resgate da saúde. Ao invés de tratar doenças com medicamentos, que são importantes também, eu associo o restabelecimento da saúde. Ou seja, eu trato a causa base desses desequilíbrios hormonais e infecciosos. Com isso, meu corpo restabelece uma saúde reprodutiva que foi perdendo e, portanto, eu aumento a chance de gravidez. Infelizmente, né, Thalita, a gente está numa sociedade que não quer fazer o mínimo de esforço muitas vezes, né? E isso tanto mulheres como homens, né? Muitas vezes a gente quer o remédio para tratar o sintoma, mas não quer efetivamente tratar a causa, né? Porque dá trabalho, Exatamente. gera esforço, né? A gente tem que trabalhar as nossas virtudes em N fatores, né? Então, acho muito interessante você falar, porque às vezes as pessoas querem assistir, às vezes, uma live como essa e falar, qual que é o milagre? Isso, Qual que é o remédio qual rápido. é o remédio rápido para eu poder resolver isso? É justamente o que a gente está falando aqui, que não há remédio rápido. E Então, é é uma tão série de multifatorial, é tão complexo e tão amplo, que você precisa realmente individualizar, entender os processos, identificar esses processos e mudança, né? Tomada de decisão. Exatamente. Mas essas mudanças têm algo em comum que é para todas as mulheres, que são esses pontos do estilo de vida. Sim. Né? A nutrição, a suplementação, a atividade física, o sono, os hormônios, eles são comuns para todas as mulheres. Né? Então, focar nisso já é a base inicial de toda mulher que deseja gestação. Essa questão de sono, o pessoal vai acabar me pegando pelas orelhas, porque eu falo muito do sono. O sono é, se não a medida comportamental mais eficaz para Exatamente. quase tudo. E aí você me traz o sono nessa questão da gestação, da fertilidade. Então, tem relação a mulher que não dorme bem com a infertilidade? Sim, o sono, eu concordo com você. Para mim, é a principal medida da fertilidade, talvez a número 1. Olha só. Por quê? Porque à noite nós produzimos todos os hormônios da fertilidade, né? O ciclo circadiano, ele foi feito naquele controle de vigília, né? De sono reparador. À noite a gente produz todos esses hormônios. O principal hormônio da fertilidade é a progesterona, progestação. E ele é todo produzido à noite. E ele é o hormônio que a mulher fica sonolenta, né? A gente que está gestante, né? A gente está super sonolenta, né? Tá explicado porque a gente não engravidou ainda, né? A gente não voltou a dormindo dormir pouco. ainda. Por causa que Exatamente. a gente tá com um pequenininho que agora tá regulando o sono. Então, à noite a gente produz a progesterona. Por isso, quando a gente está imersa de progesterona na gestação, a gente fica sonolenta, devagar, né? Sim. Aquela névoa mental. Meu Deus, não consigo raciocinar, não tenho memória. Então, à noite a gente produz a progesterona, à noite a gente produz o estrogênio, a testosterona. E, principalmente, a gente sabe que a melatonina é um dos hormônios mais antioxidantes ovarianos que existem. Então, a gente tem receptor de melatonina tanto no cérebro e, em segundo lugar, nos ovários. Olha só. Por que eu tenho tanto receptor de melatonina nos ovários? Porque a melatonina, ela previne esse envelhecimento ovariano. Então, mulheres que não dormem aceleram o processo de baixa reserva de envelhecimento ovariano e, por consequência, não engravidam ou têm ovulação tardia e não conseguem essa gestação ou a manutenção da gestação. Então, a melatonina hoje já é também uma prescrição muito comum na fertilidade.
não só a higiene do sono, os hábitos, a Sim. rotina de higiene do sono, mas a melatonina também é uma prescrição muito comum na fertilidade. Até porque a gente tem uma exposição à luz muito Isso. forte, Aham. uma luz artificial que transcende até mesmo quando a pessoa já tem o cuidado, fala, não, eu não vou consumir mais telas, não vou consumir mais nada depois das 8, 9 da noite, mas em todos os locais a gente está sobre essa forte exposição de luz. Nós trabalhamos com isso, né? Agora, exatamente nesse momento, nós estamos aqui com um mundaréu de luz na nossa face que com certeza impacta a qualidade do nosso sono. E a melatonina realmente ajuda. Eu prescrevo muita melatonina para criança, né? Sim. Quando nós estamos falando do transtorno do espectro autista, de 40% a 80% dos pacientes dentro do TEA terão algum distúrbio de sono. Existem várias explicações para o distúrbio de sono. Nós sabemos que, por exemplo, a menor produção de melatonina é uma delas. E medicar melatonina traz um ótimo resultado para pacientes dentro do TEA, no processo de indução Sim. do sono. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Na mulher grávida, porque eu sei que pró-gestação, pré-gestação, a gente pode tranquilamente usar fazer o uso de melatonina. Quando a gente está falando no processo gestacional, é seguro também usar essa melatonina? É seguro também, mas sempre primeiro a gente orienta as medidas de higiene. Sim. Até porque essa paciente, ela tá tão imersa de progesterona que dificilmente ela tem dificuldade do sono, a da indução. Geralmente é mais por desconforto gestacional que ela tem essa dificuldade do sono. Então, mudar a rotina, né? Em alguns casos é necessário sim. Mas quando a gente entende também que a maioria dessa insônia é por um processo de desconforto físico, né, ou respiratório, a melatonina não vai agir realmente dessa forma. É certo se realmente for para uma indução em que ela já está fazendo todos os hábitos da higiene do sono, e aí é necessário sim. Perfeito. Eu nem sei se eu deveria falar isso, mas agora, depois a gente, se qualquer motivo não ficar bom, vocês cortem aí. Nada vai cortado, gente. Está aqui, vai ao ar, eu me responsabilizo pela fala, tá bom? Que talvez, mais uma vez, é complexo, mas é interessante que eu vou falar. Quando você está falando de pacientes que têm dificuldade com a fertilidade, elas engravidam mais tarde. Sim. Elas engravidam com 35, 37, 40, 45 anos, tá? E nós sabemos que há uma chance muito maior de transtornos mentais e síndromes, como você bem comentou, tá bom? Como você consegue acolher e orientar essas mulheres? Sim. Porque, mais uma vez, a estatística ela está aí também para nos orientar. Isso. Excelente pergunta. Então, dentro dos estudos de fertilidade, a gente aborda um tema chamado epigenética. Epigenética é a capacidade que nós temos de equilibrar os genes, né? Silenciar os genes deficientes, que são os genes que podem levar a uma síndrome genética, e manter a expressão dos genes saudáveis. Então, dentro desse conhecimento da epigenética, a gente aborda, então, quais são esses princípios para poder orientar a paciente para que ela vivencie esses princípios e reduza esse processo de inflamação de DNA celular. Então, nós mulheres, nós já nascemos com os nossos próprios óvulos, desde a barriga da nossa mãe. Então, a gente não multiplica os óvulos. Ao contrário dos homens, que a cada 2 dias tem uma grande renovação espermática. Então, se eu tenho um DNA, eu tenho 44 anos, meu DNA tem 44 anos, ele está fragmentado, ele está danificado. Então, eu preciso desse processo da epigenética. Qual que é o primeiro processo? A gente chama de detoxificação celular. Retirar ou reduzir a produção de radicais livres que vão acelerar esse dano celular, que é, por exemplo, que está relacionado com a alimentação anti-inflamatória, uso de antioxidantes, que vem uma suplementação bem específica. Então, o ômega 3 é um dos principais, a coenzima Q10, vitamina D, vitaminas do complexo B. E principalmente hoje a gente sabe que não se usa mais o ácido fólico. Sim. A gente já usa o metilfolato para entrar na cascata de metilação do DNA, para esse DNA ser formado íntegro, né, ser reparado integramente e não ter alteração de DNA. Então, essas vitaminas, esses complexos, são essenciais no início da preparação gestacional para que esse DNA esteja o mais íntegro possível. Então, esse detox, que a gente chama de detoxificação celular, ele é importante para reduzir esses danos e também o processo de oxidação.
Então, eu preciso fazer atividade física, por exemplo, mas eu preciso também ativar as mitocôndrias, porque as mitocôndrias que vão manter o DNA íntegro. Então, são 2 conhecimentos na medicina, epigenética e biogênese mitocondrial. E como eu faço isso também? Nutrição, suplementação, atividade física oxigenativa, retirar tudo que é contaminante ambiental também, por exemplo, plástico, né? Plástico que a gente carrega garrafinha, libera bisfenol A, que é altamente cancerígeno e danoso ao DNA. A gente tira tudo que é disruptor endócrino, por exemplo, alumínio, né? Desodorante de alumínio, chumbo, produtos de higiene, de limpeza que tem chumbo, que tem parabeno, que tem derivado de petróleo, EDTA, tudo isso a gente exclui, porque acelera o processo de dano celular, a gente exclui isso e vai incluindo só o que é antioxidante e anti-inflamatório na rotina dessa mulher. Esse processo de reparação, Tiago, dura 90 dias. Nós sabemos que o óvulo imaturo, que eu nasci com esse óvulo, até ele chegar no ponto de maturidade para ele ser ovulado e engravidar, ele demora em média 90 dias, em torno de 78 dias para ser mais exata. Então, eu preciso que essa mulher ela se prepare no mínimo por 90 dias, exclusivamente melhorando a saúde dela, suplementando, fazendo todos esses hábitos, para que 90 dias ela tenha realmente um melhor óvulo. Para que ela tenha um óvulo de grande excelência, eu preciso de 1 ano. Então, 1 ano fazendo esses hábitos, esses ciclos, eu tenho certeza que esse óvulo dela daqui a 1 ano vai ser o melhor óvulo. Esse DNA vai estar muito mais bem reparado. Sim. E aí vai em contradição com o que a gente está falando sobre o tempo. Nossa, eu preciso engravidar logo, eu já tenho 40 anos. Pois é. Claro, mas você não faz nada, você está vivenciando uma rotina totalmente inflamatória. Você já não vai engravidar para começar, provavelmente. Exatamente. E aí, se eu não consigo, se eu não faço, se eu não tenho eu falo da esperativa. A esperativa é você quer engravidar, mas você está correndo atrás de ser uma pessoa mais saudável. Então, por 1 ano, eu consigo realmente uma reparação. Então, se eu atendo casais que tiveram perdas gestacionais com alterações genéticas, ou que for filhos com que eu possa preparar esse bebê, eu preciso aí de 1 ano de reparação. Pelo menos 6 meses acompanhando esse casal de perto e já deixando ele a tentativa, mas eu sei que 1 ano esse DNA ele vai estar e esse risco de síndrome vai reduzir. É que a saúde física da mulher, ele acaba sendo um fator de associação a diagnósticos. Sim. Tá? O fator de associação diagnóstico ele não é fator causal, ele é fator de associação. Se existe uma genética muito predominante, esse paciente ele vai ter ali provavelmente a síndrome do transtorno. O que eu acho que é muito interessante é a gente até trabalhar, principalmente nessas mulheres que estão aí com os bebês aos 40, 42, 43, 44 anos, é que se há um fator genético importante, vamos imaginar, seu marido tem um transtorno. Sim. Essas crianças já têm um irmão dentro de um transtorno. Ou dentro da família, familiares de 1º grau têm um transtorno. Considerando a idade um fator importante de associação e diagnóstico, a gente pode, às vezes, dar uma orientação mais ativa e falar, olha, nós vamos fazer aqui um processo gestacional que diminui fatores de associação e diagnóstico. Não muda se a genética Sim. muda, a gente não muda a genética, mas a gente pode estar realmente untado de informação para oferecer uma intervenção precoce caso haja a presença desses sintomas e sinais. Nesse momento da medicina, na parte neurológica, principalmente na parte ali de transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que nós estamos falando bastante hoje em dia, e entender que 17% das crianças que nascem hoje provavelmente receberão um diagnóstico, ou seja, esse número é gritante. Nós já entendemos que se eu estou diante de um bebê prematuro, se eu estou diante de um bebê que tem fatores genéticos importantes, se eu estou diante de um bebê que tem, estatisticamente falando, mais probabilidade de receber um diagnóstico, a gente começa a intervenção precoce antes de um diagnóstico. O desfecho é que provavelmente após algum tempo, 1, 2 anos, esse paciente nem venha a fechar o diagnóstico. Sim. Porque imagina, eu tenho uma probabilidade alta, considerando a genética e os fatores ambientais, então vamos imaginar pai 45 anos, mãe 40 anos. Sim. Esse número ele aumenta muito expressivamente. Então, se eu tenho um pai 45, uma mãe 40 anos, eu já tenho uma genética favorável para um diagnóstico, TDAH, ou TEA, qualquer um deles.
eu já começo uma intervenção nesse bebê nos primeiros meses, não é nos primeiros anos, nos primeiros meses. E aí qual é o desfecho? Todo diagnóstico, ele só é um diagnóstico quando há compatibilidade com a clínica. Sim. E aí a clínica começa a não fechar. Mas deixa de ser um paciente com aquele transtorno? Não, porque é um transtorno genético. Sim. Mas você não tem prejuízo, você não tem dor, você não tem sofrimento. Acho que unir essas duas coisas. Isso que você falou, isso é a sua opinião, mas nós também comungamos enquanto casal. Nós também entendemos que para uma gravidez, para diminuir fatores de associação a qualquer diagnóstico, a gente tem que fazer um planejamento. Exatamente. Nós nos suplementamos, nós cuidamos um pouco mais da alimentação, nós cuidamos da atividade física. Por quê? Porque apenas a prematuridade, e aí a gente entende que hoje 10 a 11% das crianças nascem prematuras, Sim. apenas a prematuridade é fator de risco para um monte de coisa. Exatamente. E qual é o maior motivo de uma prematuridade? Uma gravidez não planejada, Exatamente. não bem cuidada e que há vários escapes de descuidos. Sim. Olha como nós utilizarmos as informações ajuda nesse processo. Super interessante essa questão que você comentou do prazo, né? Dos 3 meses, de 1 ano, né? E às vezes as pessoas realmente esperam só chegar no momento ali, não, eu quero engravidar, não consegui. E tem que ser agora, eu quero Tem que ser engravidar. agora, Me dá tem um que ser remédio pra rápido. ontem, quero um remédio rápido, né? E essa mudança de hábitos, né? Isso a gente já fez na gestação do Mateu. E desde que nós tivemos o Mateu, nós continuamos esse processo. Porque hoje a gente entende que não é... monte de comprimido todos Exato. Ele falou assim, por que eu tomo tanta coisa? Né? Por quê? Porque às vezes na rotina intensa, a gente não vai conseguir consumir aquilo somente com alimentos. Exatamente. Ok, tem pessoas que não têm condições. Vamos melhorar a alimentação, com legumes, hoje existe tanto material na internet que nos dá essa opção de estar inserindo coisas que podem potencializar, né, a fertilidade, né? Mas assim, a gente não pode parar, né? E até porque não é só gestação, né? Engravidei, pronto, mas os desafios vão continuar. O risco para a mulher. O risco para a mulher. Exatamente. A mulher precisa estar forte para ter esse bebê, para o pós-parto, que é uma das coisas mais desafiantes, né? A falta de sono, porque aí não é uma escolha. Exatamente. Né? Todo o ciclo, né? O pré-concepcional, o concepcional e o pós precisa de toda essa estrutura de preparação para suportar todo esse desgaste físico, emocional que nós mulheres vamos passar, né? Com certeza. E o homem sempre vem junto, você falando, tomando os seus suplementos, né? O homem sempre é junto. Eu gosto muito de trabalhar isso, porque nós mulheres carregamos muito, eu falo, a mochila, né? Eu não engravido, não é você que não engravida, é sempre um casal, né? Uhum. Trabalhar sempre, e é uma grande oportunidade, realmente, a gente estava comentando, de você trabalhar as virtudes também entre o casal, né? Assim, esse a jornada da infertilidade é uma grande oportunidade mesmo de transformação desse casal. Sim, e essa mulher precisa estar forte, né? Como você comentou da atividade física, da alimentação, né? Porque as pessoas que ainda não são mães, é maravilhosa a maternidade, mas ela exige, né? Exige uma energia, uma disposição. E se nós fizermos tudo isso, não é consequências, né? A gente vai ter os ganhos disso quando a gente estiver, porque a gente vai estar mais forte, né? A gente vai estar mais disposta, porque já naturalmente estando disposta, a gente já vai ficar cansada. Exatamente. Né? Ainda mais você que tá com 2 pequenos, né? Então é uma rotina que não para, porque muitas mulheres hoje têm a jornada de trabalho, precisam cuidar de casa, marido, filhos, então assim, múltiplas funções, então a gente precisa se abastecer de informações para que a gente possa realmente nos minar e o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, muito bom. E a Gabi entrou num ponto nevrálgico aqui, e é justamente essa família que tem menos condição financeira e que deseja um filho, que merece um filho. E que também nós não podemos associar o sistema único como algo ruim, não é isso, tá? Mas como essa família que não tem tantos recursos e que você falou que passa por uma série de coisas a serem realizadas, ela vai conseguir? O que você pode falar para essa família? Muito boa pergunta, né? A gente atende... A gente faz um trabalho muito grande online, gratuito, justamente para isso, para atingir todas essas mulheres que não têm realmente essa condição. Então, a gente contou que vários hábitos que, teoricamente, não precisam de dinheiro. Então, o sono reparador, né? Ter um hábito de sono, dormir cedo, dormir com o quarto completamente escuro, né? Fala um pouco, você já fez o primeiro ponto aqui,
Mas fala um pouco o que exatamente seria uma qualidade de sono para uma mulher melhorar a sua probabilidade de gravidez. Vamos lá. Explicando de uma forma bem prática, então. Ela precisa dormir cedo, não são 8 horas de sono. Eu preciso estar o mais próximo do meu ciclo circadiano, que é dormir o quanto antes e acordar quanto o sol se põe, o sol nasce. Então, no máximo até 10 horas da noite, porque a partir de 10 horas da noite eu já tenho a produção de hormônios fundamentais. Então, essa mulher, ela começa a rotina do sono dela, 9, 9h30 da noite, ela já tem que estar com a luz da casa, né, o ambiente mais escuro, sem televisão, sem ruídos, luz. Ela vai para o quarto completamente escuro, não pode ter celular, porque o celular, né, inibe a produção de melatonina. Esse quarto ele precisa estar também mais com a temperatura mais fria, mais amena, porque também ajuda na produção hormonal. A gente orienta também o uso de óleo de lavanda, gotinhas de óleo de lavanda no travesseiro, no difusor ou na máscara, se possível, para que o óleo de lavanda também tem propriedades relaxantes e calmantes e diminui a produção do cortisol, porque o sono reparador, além dele melhorar esses hormônios, a gente tem que lembrar do cortisol também. Eu vou dormir com a cama toda perfumada. Já tô sentindo isso. Então, o ambiente cheiroso, aconchegante, a temperatura, mas principalmente breu total escuro. A claridade, ela interfere muito na produção, a ponto esse pontozinho vermelho da televisão não pode estar no quarto. Cheio de adesivo o quarto. Não, é porque assim, tem um monte de tomada lá, um monte de repelente que eu dá vontade de sair chutando aqueles troços. Toda tomada que eu olho tem uma luz. Com mosquito não, mas todo lugar que eu olho... Não, mas mosquito eu não vejo. Assim, se eu não ver ele já tá bom, né? Mas você escuta e te pica. Meu então, Deus. Teoricamente, uma pequena rotina de um casal que deseja gravidez. Lógico, eu vou falar o mundo ideal, mas não real, né? Seria, então, a gente sabe que o dia, ele começa com a sua noite, né? O dia, ele determina a sua noite. Então, à noite, dormir até 10 horas da noite, ambiente escuro, sem celular, até pela irradiação eletromagnética, celular longe do quarto, né? A gente fala muito do quarto, esse seu santuário, aquele ambiente que você precisa, né? É o momento, provavelmente, que esse bebê vai ser concebido. Então, o quarto sempre arrumado também, a gente traz a virtude da ordem também no quarto, não é? Esse ambiente gostoso de estar ali. Provavelmente também vai ser um lugar que você vai conversar com seu marido, vai ter aquele Tem que namorar para engravidar. Exatamente. Se ficar os dois mexendo no celular ali, não tem Cristo que resolva. Eu dou dica também do banho. Então, assim, banho, os 5 sentidos do banho. Banho, luz apagada. Vela aromática, pode ser vela de baunilha. Bonito. Exatamente. Aí vem vela, vem óleo de massagem para ir massageando, já faz um detox ali do corpo, né? Já tirando toda, né? Promovendo aquele relaxamento. Então, luz, o banho são 5 sentidos. Então, a luz apenas com luz de vela, vela aromática, um óleo de massagem, e um som ambiente, que não seja o celular, para não ficar atentada a ficar olhando o celular. Um sonzinho aí, agradável. E aí, o toque macio da toalha cheirosa, tudo isso faz parte desse casal. Aqui, ó. Relaxei já. Esse negócio é bom. Porque, na verdade, o que é fertilidade? Pessoal, aumenta o tempo aqui da nossa convidada. Vamos deixar ela falar a tarde toda. Tô brincando. Já aqui, ó. Notei várias coisas para levar para casa. Uma das coisas principais que o casal tem que entender é que a fertilidade não é apenas concepção. É união primeiro, não é? É uma só carne. É uma só carne. Então, eu preciso promover essa unidade primeiro para que sim, esse casal tenha essa relação que também seja uma relação, né? Saudável, agradável, exatamente. Genuína. Então, banho à noite. Então, vocês vão dormir. Acorda o quanto antes, né? Em torno de 6 horas da manhã seria o ideal para equilíbrio hormonal. 6 horas da manhã eu tenho um pico de testosterona. É por isso que os homens são muito mais animados que as mulheres. Então, testosterona Aí de manhã a gente faz geralmente um shot matinal. O que é um shot matinal? São algumas especiarias que você toma com limão, os antioxidantes, né? Um boom de antioxidante, porque a antioxidação é igual fertilidade. Ao acordar em jejum, depois você prepara o seu café da manhã e também tem orientação, não tem carboidrato de longa absorção, geralmente, né? Bolo. Nada disso, açúcar, né? Geralmente proteínas. Não se toma café para tentar engravidez, porque a cafeína libera toxinas, então... Isso pro homem e pra mulher? Pro homem e pra mulher.
Então, é o mínimo Calma de só um café. pouquinho, calma só um pouquinho. Você tá querendo tentar tirar o café Eu ia chegar, da eu não queria gente. chegar nesse ponto, mas é Não, importante eu falar Você que pode falar qualquer coisa, tá brincando. Mas mexeu no café? Não, você já diminuiu bastante. Ô, mesmo Rafa, me for- ajuda aqui, Rafa. Ela quer tirar o café da gente, Rafa. o café não também descafeinado, Claro. não. O café libera muitas toxinas, principalmente para os espermatozoides, é verdade. Até Então, o descafeinado. Ou até o descafeinado. descafeinado. Tá, Então- me fala uma dose segura, assim, pelo menos fazer... Só pode ser 2 dedinhos, dois 100 dedinhos de miligramas, manhã. Ai. Tá bom, vou É diminuir. a menor quantidade de café possível, mas se possível, 0 café. Uhum. Então, esse café da manhã, ele tem que ser, então, com baixo índice glicêmico, mais proteína, ovos, né, enfim. Depois, o ideal seria aproveitar esse pico de testosterona e fazer atividade física de manhã, Legal. o quanto antes, sabe? O melhor possível. Depois, vai para o trabalho, os lanchinhos também, geralmente são nuts, são lanchinhos saudáveis. Depois, o almoço também, né? O almoço com aquele prato, uma porção de proteína, uma porção de carboidrato. Bonito, né? O prato Né? bonito. O prato bonito. À tarde também o lanche. E à noite a gente volta na rotina, com a rotina também de oração, né? É muito importante ter esse momento de oração, Que legal. que não podemos esquecer do físico, emocional e espiritual. Durante o dia também, fazer alguns exercícios de respiração, insuflação, né? Inspirar, expirar também para equilibrar um pouco o cortisol, que é um hormônio que dificulta a gravidez, porque tem aquela máxima, né? Relaxa que você engravida. Quem já não ouviu isso? Relaxa que você O engravida. problema é relaxar. Né? Então, como relaxar? É. E aí eu preciso que da virtude da ordem, da organização do meu tempo, tirar algum momento para fazer a sua atividade física ou algo que um hobby que a pessoa goste, ou as técnicas de respiração durante o dia. Enfim, são coisas simples que você vivenciando isso durante o dia, você completa então o ciclo do dia e você está promovendo fertilidade sem ficar pensando nisso o tempo inteiro. Por quê? Eu estou resgatando a saúde. Então, quando eu resgato a sua saúde na sua rotina, na sua ordem, na sua alimentação, claro que eu estou promovendo um corpo mais saudável, minha chance de gravidez é igual para um casal que não tem condições financeiras ou para qualquer outro casal que deseja essa gestação. E aí inclui algumas suplementações. Então, suplementações básicas para o casal que deseja gravidez. Né? Vitamina D essencial, isso tem em qualquer sistema, né? No SUS tem ômega 3, metilfolato, não usa mais ácido fólico hoje em dia, e coenzima Q10. São 4 suplementações básicas e essenciais que o casal deve consumir para essa gestação. Achei bem interessante a questão da organização e da ordem, né? Isso. São pequenas mudanças, né? Que você falou uma série de questões da alimentação, da atividade física. E para isso precisa de organização, né? Então, para a gente comer bem, ainda mais às vezes as pessoas que não têm condições, têm uma vida muito corrida, de trabalho, deslocamento, cidades grandes, que não têm tanta possibilidade de estar em casa. Se você não tiver uma boa organização, você não consegue. E hoje a gente vê tantos instrumentos que podem nos auxiliar, que são, congelar as coisas. Isso. Não é a mesma coisa do que seria fresco? Sim, não seria, mas com certeza é melhor do que não comer. Exatamente. Então, com essa rotina, a gente consegue promover uma saúde melhor. E isso pode ser feito em todos os casais, como você está falando. E alguns casais vão precisar de um tratamento mais específico. Mas isso é mais a exceção. Sinceramente, eu trabalho isso há mais de 10 anos. E eu sei que se o casal realmente se dispor a vivenciar essa rotina de uma forma intensa, de uma forma... Não é só para gravidez, sabe? Pra tudo. Para tudo. É pra vida. Aqueles tratamentos pontuais, que eu preciso de uma medicação, que eu preciso de algo... E a base já vai estar construída, essa saúde vai estar construída e eu vou só pontuar aquele tratamento que é necessário, né? Então, com certeza... Sensacional. E faz sentido porque quando você fala ali, por exemplo, do café, eu fiquei pensando não no café, mas na pessoa que está tomando muito café durante o dia. Sim, Tomar café é apenas sinal de alguma coisa. perfeito. Do desgaste físico, do desgaste emocional, da noite mal dormida, do excesso de compromisso. É um shot de um pequeno gás pós-almoço, porque você está ali já caindo de sono. O café é quelante, né? O café é terrível para os nutrientes. Quando você toma café, ele vai quelando tudo e, enfim, você não absorve bem os nutrientes. E faz todo sentido quando você pensa na gravidez, na fertilidade, porque como é que você vai conseguir engravidar se suas células, elas estão de fato desorganizadas? As pessoas falam, essa parte de células, mas o nosso corpo é composto por células. Sim.
E quando não há uma homeostase, ou seja, um equilíbrio físico, e estudos mostram que o equilíbrio mental, ele está intimamente relacionado com o equilíbrio físico, e uma coisa não discerne da outra. Realmente, mas que bom mesmo. Bom, o que você tem aí de perguntas importantes? Eu tenho várias pontuações aqui, mas se você tiver alguma, pode puxar. Eu acho interessante a questão dos horários também, né? Que a gente está numa inversão de horários, né? Que o ideal seria realmente a gente adormecer mais cedo e acordar mais cedo. Isso. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu preciso dormir mais tarde porque tem muitas coisas, muitos afazeres. E se a gente fizesse o inverso, de dormir mais cedo e acordar mais cedo, esse é o ciclo natural do nosso sono, né? A gente tem hora pra tudo, a gente não tem hora pra dormir. Você já percebeu isso? Sim. E realmente o sono, ele precisa ser reparador. É a principal medida que precisa ser levado a sério, e por isso que eu falo, bato muito e expliquei um pouquinho aqui que seria uma medida, e todo mundo pode praticar isso, não é? Então é muito importante mesmo. Não custa absolutamente nada, tá? Deixa eu fazer uma pergunta perigosa também. Eu tô entrando... Adoro polêmicas. Meu Deus do céu. Por que eu entro nas perguntas perigosas assim, tá? Isso é a sua opinião pessoal. Sim. Sua opinião pessoal é a sua opinião pessoal. Ela não representa a minha, não representa a Gabi, enfim. Mas você falou muito de um processo natural de gravidez. Sim. E depois? O parto, como você orienta? Porque pensando principalmente nessas mulheres que é gravidez de risco. 40 anos, 45 anos é gravidez de risco. O tipo de parto, eleição de parto, o que você pode nos falar a respeito disso? Excelente pergunta, Thiago. Quando a gente engravida já com o metabolismo equilibrado, essa gravidez ela é de risco, mas o risco das complicações são menores. Então, uma paciente, se ela tiver uma diabetes gestacional como eu tive, vai ser uma diabetes gestacional simples, que vai evoluir provavelmente para um parto normal. Eu não vou precisar induzir essa paciente ou ter uma urgência que eu preciso submeter ela numa cesariana de risco. Então, quando essa paciente ela tem já esse ambiente metabólico adequado, esse desenvolvimento fisiologicamente perfeito, vamos dizer assim, a chance dela evoluir para um parto normal seria o ideal. A gente deixar a cesariana realmente para os riscos. Mas os riscos podem acontecer, claro, toda mulher que é gestante tem esse risco, mas os índices são menores realmente quando eu tenho mulheres com a pré-concepção e concepção adequada, e os riscos de cesariana realmente são menores. Claro que o parto normal ainda é o melhor para as mulheres. E para os bebês também. Para os bebês, exato. Para os bebês. E após o pós-parto, a Gabi tocou numa coisa muito importante, que é o período talvez um pouco nebuloso para algumas mulheres, depressão. Qual é a sua orientação para quem vai vivenciar esse período? Existem alguns marcadores comportamentais ou psicológicos que essa família já deve estar atenta, que pós-gravidez pode trazer ali um prejuízo psicológico? Perfeito. Primeiro que a gente acabou de comentar, né? Esses hábitos de vida precisam estar antes e depois da gestação. A gente sabe que a privação do sono de uma puérpera é realmente assim, declina todos os hormônios, principalmente a gente sabe da serotonina. E aí, qual que é, para mim, a principal orientação para as minhas pacientes? Não aceite o é normal. Sabe aquele é normal? Que ela tá chorando, ela não, aquele sentimento que a gente passa, que não saber o que fazer, estou chorando, não sei o motivo, e que muitas pessoas banalizam isso. Não é normal, vai passar. Estar com um obstetra, principalmente procurar, que tem esse olhar humanizado, tipo, eu posso te ajudar. Então, o que eu falo de prática para a gente entender, principalmente assim? Aceitar que você fica cansada, você fica sem sono, seu corpo está debilitado, mas não aceite apenas como isso é normal. Eu posso ter ajuda. Então, existem suplementos importantes, eu vou falar do ferro principal deles. É impressionante o ferro, como ele dá uma energia, um up, e realmente pode ser deficiência de ferro. A gente sabe que a deficiência de ferro é a principal causa de hipotiroidismo das mulheres, que levam a uma labilidade emocional, um humor depressivo, uma depressão. Então, uma simples suplementação de ferro, por exemplo, nas mulheres que acabaram de ter o parto, que teve toda aquela perda sanguínea e que tem um histórico de anemia. Uma suplementação de ferro, uma suplementação de vitamina D, isso é básico, e todas as mulheres de qualquer classe econômica podem ser orientadas com relação a isso. A gente sabe que o sono é difícil, realmente o sono
não tem Não tem como mudar, porque o neném vai precisar da mãe de 1h30, 2 em 2, mas... Aceitar a ajuda da rede de apoio o máximo possível. Porque eu sei que tem mulheres que falam, não, eu sou mãe, a síndrome de, né, eu vou dar conta aqui sozinha. Poderosa, eu consigo sozinha. Né? Aceite a ajuda ou peça ajuda. Sim. Isso é uma das coisas que transformou a minha vida. Eu, no meu primeiro filho, eu estava tão obcecada com aquele bebê, eu não queria ajuda de ninguém, porque eu queria tudo fazer sozinha, eu queria vivenciar essa maternidade 100%. E eu aprendi isso também, né? São coisas... Você esgota, você fica cansada. E claro, às vezes as pessoas não terão condições, mas quem tiver também não faz mal. Exatamente. Você não é menos mãe por conta por disso, isso. né? E às vezes as pessoas ficam nesse pensamento. E muitas mães de primeira viagem também têm o sonho. Vai ser lindo, a maternidade é maravilhosa, mas ela tem seus desafios. E tá tudo bem você passar por dias nebulosos, porque existirão os dias de sol. Exatamente. Principalmente por conta dessa questão dessa oscilação hormonal, falta de sono, às vezes na correria, em falta de ingestão de nutrientes, Sim. porque acaba que você fica tão focada. Mas é um processo também, e não deixe de buscar ajuda, com certeza, né? Exatamente. Eu acho que essa transformação da mãe para a mulher é o calvário, né, gente? A gente passa pelo calvário e depois a ressurreição. Sim. Eu enxergo muito a maternidade nesse sentido. E aí vem o parto, que é justamente essa dor da crucificação, porque você sente uma dor, né? A dor insuportável. Sim. E depois vem essa nova mulher, essa nova vida. E precisa sim, precisa de ajuda, precisa de um pouco de aceitação, mas eu sempre falo isso. O profissional pode te ajudar, mas não se reconheça como tá tudo bem, eu dou conta de tudo sozinha, né? Vivencie com o máximo de ajuda possível. Acho que passa mais leve. Eu sou pediatra de formação, né? Eu atendi muita sala de parto. Isso. Era muito comum, eu não tô dizendo que assim a gente é alopata de sair medicando todo mundo, mas eu não pensava duas vezes em não passar uma sertralina pra mãe. Quando ela vinha ali, você olhava pra ela, você perguntava, como é que você tá? Ela já lacrimejava o olho. Se eu perguntasse a segunda vez, como é que você tá de verdade? Ela já desmontava na sua frente. Claro que é um período de maior labilidade emocional. Sim. Significa que ela está em um quadro depressivo? Não necessariamente, mas se eu sei que há uma queda, principalmente de serotonina nesse período, há uma queda de progesterona, há uma queda hormonal abrupta. Essa mulher, há 60 dias atrás, ela estava com o cabelo lindo, com a pele linda e que estava tudo bem. E dormindo. E dormindo muito, porque a progesterona estava fazendo ela dormir. 60 dias depois, essa mulher tá com os peitos rachados, doendo assim, que amamentar é quase que uma tortura diária. Se ela teve parto ou ela Mas passa, tá, gente? Pra quem não passou, passa. E a gente passaria de novo, inclusive. Não tem a menor dúvida. O parto, às vezes, vaginal, normal, ali tá fissurado, tá lacerado. Quando é parto eletivo cesárea, também tá cortado. Ou seja, tá muito ruim esse processo. Calma, falando assim, parece um desastre, né? Não, mas eu tô concordando com você. Eu acho a sertralina, a fluoxetina, eu acho excelente. Então, eu acho que assim, deu aqueles 40 dias, daquele retorno da mãe. Como é que você tá? Como é que você tá? E ela fala, como é que você tá? Ela fala do bebê. Não sei o quê. Mas e você, como é que você tá? Exatamente. Esse primeiro olhar do choro, do lacrimejar que você fala, foi muito bom ser pontuado, porque eu tinha esquecido isso. Como que você tá após o seu parto? Esse primeiro lacrimejar. Eu concordo numa prescrição de uma... E olha que interessante, eu era o pediatra. Quem deveria ter cuidado da mãe, porque a responsabilidade... Sim. Claro, não é assim que a gente deve olhar a medicina, Isso. né? Mas o obstetra já deveria... Ele fez a consulta de 30 dias, de 45 dias, ele falava, poxa, ela não tá bem, ela tá difícil. Mas assim, era muito comum. Eu falava, nós vamos usar por 60 dias, por 90 dias, como... Eu fazia puericultura e via a mãe mensalmente, ela falava, doutor, tô maravilhosa, diminui meio comprimido. Até porque, às vezes, ela poderia estar pior. Isso. Porque aquele bebê pode, daqui a pouco, vir um refluxo, vir uma PLV, vir um transtorno sensorial, vir um transtorno no neurodesenvolvimento, e o neném não dorme, tem muito choro, irritabilidade. É justamente aquilo que dá aquele gás para essa mãe. E voltamos novamente para as estatísticas.
Porque aqui eu estou como mãe, mas eu não sou profissional da saúde, né? Então eu acabo sendo uma paciente também. E é exatamente esse olhar multifatorial do profissional, né? Muitos profissionais poderiam também utilizar a estatística. Não, é assim mesmo. É Exatamente. sofrido, vai, depois passa. Depois E não, a gente precisa ter esse olhar atento a vocês, principalmente profissionais, né? Então, por isso que até poucos profissionais se destacam nesse sentido, porque exatamente as mães ficam de lado. Ah, teve bebê, ok, tá saudável, cicatrizou, bora pra lá que ela se resolve. Não é bem assim, né? Isso mesmo. E você falou, usar medicação por pouco tempo, né? E tem muitas mães que são resistentes. Ah, vai passar para o leite do bebê, eu não quero. Não, é aquele momento ali, Tem que né? Tá na balança, exatamente. Dos Dá prós e dos certo. contras. O que é melhor? Uma mãe cansada, que daqui a pouco vai diminuir a produção de leite naturalmente. Sim. Porque essa mãe tá triste, Isso. tá cansada, não está dormindo. Então, assim, isso é uma coisa que naturalmente aconteceria. Com certeza. Falando sobre usar as estatísticas ao nosso favor, eu acredito que a doutora saiba disso, né? A mãe que antes da gravidez já usou medicações para depressão e ansiedade, ou seja, com um histórico de depressão e ansiedade, há uma chance grandiosa dela desenvolver uma depressão pós-parto. Sim. Quando você entende isso, fala, opa, eu tenho que cuidar melhor da saúde mental dessa mãe, porque eu sei que ela pode ter um período nebuloso. E depressão pós-parto, as pessoas não entendem o que é depressão. Depressão são camadas de profundidade num poço sem fundo que faz com que você não consiga respirar, que você não consiga se sentir como pessoa. Como é que você vai conseguir estimular o olho no olho com aquela criança? Como é que você vai dar todo o estímulo sensorial, motor, afetivo, se você não está bem, né? E quando você entende que você não está bem, você pede ajuda. Agora, quando você não reconhece, quando você quer ser autossuficiente, eu não preciso, eu sou suficiente, eu dou conta, porque eu sou mulher, eu sou mãe, aí que mora o problema. Exatamente. É a hora de você pedir ajuda. Tem um livro, e por consequência um filme, né? Que é A Topeira, o Cavalo e a Criança. Inverte a ordem, a criança, a topeira e o cavalo. A raposa, a topeira e o cavalo, né? E é um diálogo entre uma criança, uma topeira, uma raposa e um cavalo. E em um certo momento, o cavalo era o mais forte de todos. O cavalo tinha asas e ele escondia suas asas justamente porque ele era o único cavalo que voava. Na verdade, ele era um Pégasus. E chega um certo momento, que o menor dos animais pergunta para o cavalo, o maior dos animais, qual foi a coisa mais difícil que você já precisou falar? Aí ele responde, pedir ajuda. E é exatamente isso. A gente olha a mãe que é forte, poderosa, o homem que é forte, poderoso. Talvez pedir ajuda seja a coisa mais difícil que essa pessoa tenha que fazer. Brilhante. E é mais importante também. Porque se não pedir ajuda, você não consegue resolver o problema. Bom, estamos indo para o final desse belíssimo episódio. Eu gostaria que você deixasse, não uma, mas várias considerações. O que você pode falar para essa mulher que está pensando em engravidar, que ela está passando por um processo difícil, para essa mulher que já teve algumas perdas gestacionais, enfim, eu gostaria que você gastasse o tempo que você quiser neste exato momento. Você que deseja realizar este grande sonho de ser mãe. Esse processo, ele é diferente para cada uma de nós. Eu tenho a minha história, a Gabi tem a história dela, você tem a sua história. E você sabe exatamente o quanto você ama esse bebê que está para chegar. E você sabe que depende, sim, do toque de Deus e decidir esse tempo de quando chegar. Mas dessa sua jornada é a grande etapa de transformação para que você se torne cada vez mais uma mulher mais virtuosa, mais paciente, mais organizada, que você possa melhorar a sua saúde, que você possa buscar realizar aquilo que você estava deixando para fazer antes, ou depois que eu tiver um filho, faça agora, faça hoje. Melhore o seu relacionamento. Ter um filho é o transbordamento de amor entre você e seu marido. Então, esse é o momento de reparação. Esse é o momento que você vai cada vez buscar ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor. E assim, quando seu bebê chegar,
você estará na melhor fase, a melhor mãe para o seu filho. Então aproveite esse momento para ser o melhor momento da sua vida. Continue tendo fé, oração. Nunca esqueça de Deus. Ele ouve as suas orações. Ele sabe o tamanho do seu amor. E Ele sim irá te abençoar a sua família, no tempo dele. Mas o tempo hoje é o seu tempo. Então aproveite para vivenciar da melhor maneira possível. Que lindo, né? Que lindo, Thalita. Foi um grande prazer. Eu acho que você conclui que não é só a conclusão, né? É a jornada. Ela tem que se tornar prazerosa, né? Ela tem que ser algo que a gente vai construir tudo isso, né? E você trouxe um belíssimo testemunho. Que história de vida linda, Sim. né? Que história de linda. E assim, a gente gostaria que, inclusive, você colocasse aqui, falasse suas redes sociais, porque as pessoas precisam te seguir, conhecer a sua história e divulgar isso para mais mães que precisam. Obrigada, é uma alegria muito estar aqui. Realmente, assim, a minha vida se tornou ajudar as mulheres que desejam a gravidez. Hoje, o meu trabalho exclusivo são só ajudar as famílias. Então, o meu Instagram é doutora Thalita Mello, Thalita normal, sem Mello, acho que vai estar o Vai nome estar aqui embaixo. E eu estou aberta sempre, 365 dias por ano, aqui no meu Instagram, para poder ajudá-las. Tem meu canal do YouTube também, doutora Thalita Mello. E esse é o meu trabalho, a minha vida, a minha grande missão. Lindo, já vou marcar minha consulta online. Já. Eu tava pensando nisso em silêncio, falei, ela vai chegar e falar, vamos aqui conversar um pouquinho? Bom, senhores e senhoras, muito obrigado por participar mais de um AnimaCast, Anima Podcast Saúde, onde nós levamos informações sobre todos os assuntos relacionados à saúde física, mental. Enfim, não deixem de ativar o sininho, compartilhar essa live, esse podcast, e nos encontramos segunda-feira que vem, às 20 horas. Um grande abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau.